Terceira premissa: as situações a serem submetidas aos critérios da norma geral antilesiva são aquelas em que há requalificação dos fatos, na linguagem do Marco Aurélio. Nova interpretação do suporte factual em linguagem pontiana. Em razão de artificialidade, eu gosto desse tema da Lei Geral Espanhola, ele é metafórico também, mas eu gosto dele. Ele fala algo de negócios jurídicos, evitando o dilema Bianco. Cadê o Bianco aqui? O Bianco sempre coloca com gosto esse dilema. Posso te dar meu dinheirinho da renda fixa, investido há mais de 2 anos, e colocar na poupança? E com isso eu estou reduzindo carga tributária? Eu acho que sim, Bianco. Eu acho que atos decisórios simples, sem a criação de estruturas normativas e motivados pela própria legislação tributária, não podem estar sujeitos a essa regra antilesiva. A gente tem que trabalhar no sentido de propor essa legislação. É isso mesmo, Marcos? Não pode ou vamos lascar um auto de infração no Bianco? Tem que ver se essa vontade dele se concretizou, não é? Quarta premissa: criar instrumentos de comunicação entre os julgadores, DRJ e CARF, e os aplicadores, buscando a redução do contencioso mediante critérios institucionais que otimizem a uniformidade da interpretação da legislação tributária. Ainda, evitar o uso da interpretação no plano da aplicação da legislação tributária como forma de implemento de política arrecadatória. O aumento de carga tributária deve ser feito mediante a edição de leis claras e específicas, aumentando-se alíquotas ou bases de cálculo, ou criando novos tributos. Ou seja, aperta o caixa da União, manda apertar a fiscalização, aquela zona de penumbra, já não é mais penumbra, lavra auto de infração. Ou seja, de alguma forma eu estou mudando o critério jurídico para aumentar a arrecadação e até que ponto eu estou respeitando as premissas instituídas e desenvolvidas, sedimentadas pelo próprio sistema. Ou seja, forma de aumentar a arrecadação é aumentar a eficiência da arrecadação sobre os mesmos critérios. Ou, por lei, aumentar a alíquota, base de cálculo ou criar um novo imposto, não tem problema nenhum, desde que por lei. Não através da interpretação, acaba criando uma confusão dentro do sistema. Quinta premissa: trazer à luz a circunstância de que a carga tributária é um dos principais norteadores na condição dos negócios. Expor claramente o fato de que a redução de carga tributária é ato racional e motivador de condutas. Todo propósito negocial é para ter mais lucro. Então, qualquer decisão de qualquer empresa para se internacionalizar ou estar aqui é buscar a redução de carga tributária. Então, isso está sempre presente. Então, a gente tem que enfrentar nessa regulamentação esse paradoxo e saber que eu não posso considerar isso como um elemento negativo porque está na realidade. Ou seja, o problema não é esse. O problema é falsear um negócio jurídico, que é uma outra questão. Não é reduzir carga, a gente tem que saber trabalhar com essa realidade. Ou seja, desconstruir a irracionalidade imanente ao tema, pois se utilizam as desonerações para motivar as condutas dos contribuintes. É o caso da guerra fiscal. E, ao mesmo tempo, utiliza-se a redução de carga tributária como critério relevante para qualificar um planejamento tributário como ilícito. Enfim, como saber se a redução do tributo que a lei induz, a linguagem do Schroeder, das regras indutoras, é ato lícito, desejado pelo Estado, ou é um ato ilícito de planejamento tributário? Então, eu acho que é uma questão para nós pensarmos também. A questão do Marcos, que ele falou, olha, eu nunca peguei um caso separado com mais de 3 meses. Pode ser que com 4 meses você fique garantido, até imunizado do Marcos Neder em conseguir encontrar o seu planejamento. Ou seja, quanto tempo eu tenho para estar realizando uma operação como essa? Ou seja, são coisas difíceis que a gente precisa estar discutindo. 6, que eu acho um ponto muito importante: juridicizar as dúvidas na interpretação da legislação tributária. Ou seja, eu olho para a legislação e não consigo entender. O meu colega olha, não consegue entender. Como vem alguém e lavra uma auto-infração, objetivo, com certeza, se eu não consigo entender a mesma coisa que ele, e a nossa base é a lei? Ou seja, pelo menos reconhecer juridicamente que aquilo tem dúvida. Se tem dúvida ali, pode até autuar, mas não lavra a multa, não é? Aí já é maldade. Ou seja, juridicizar as dúvidas na interpretação da legislação tributária, reconhecendo a complexidade da legislação como um problema central e mútuo que afeta a relação entre fisco e os contribuintes, e que não pode servir de critério para penalizar o contribuinte com auto infração. Enfim, saiu até na manchete do valor econômico, que não quer dizer muita coisa, mas evitar autuações fiscais polêmicas. Acho que o fisco tem que transmitir o tempo todo segurança, critério, objetividade, e acho que é uma política que a gente tem que pensar e que essa legislação pode ajudar nesse sentido. 7, exigir mais clareza das leis tributárias no que diz respeito aos seus conceitos e motivações.
especialmente das leis que concedem isenções, benefícios, etc., buscando a relação entre o ato do contribuinte e a norma excepcionadora. Se eu estou tão preocupado em encontrar um motivo negocial para ver se a adequação do motivo negocial com o negócio jurídico, seria muito interessante também saber qual que é o motivo que fez com que o legislador produzisse aquela lei, para poder saber se há casamento ou a subsunção entre o motivo negocial e o motivo que originou a lei. Isso pode afastar o planejamento. Então, as leis talvez devessem se preocupar um pouco mais em ser fundamentadas, motivadas, seus dispositivos, para que o contribuinte possa entender se deve se submeter a elas ou não. Na harmonização entre motivação do negócio jurídico e vontade da lei, não basta a objetivação da motivação dos negócios jurídicos, por parte do contribuinte. É essencial sabermos também a motivação e a mens legis que orientou a produção da lei tributária aplicável. Por exemplo, se houvesse, na lei que permite a dedutibilidade do ágio, que isso só valeria para as privatizações, de uma forma focada, eu creio que nenhum contribuinte teria utilizado de forma diversa. Mas não foi o caso. Está aí até hoje, todo mundo está utilizando. Oitava, eliminar o maniqueísmo na relação entre o fisco e o contribuinte, deixando claro que os problemas de planejamento tributário não são problemas éticos ou morais, não tem bem, não tem mal aí, mas decorrem do conflito gerado pela complexidade da legislação tributária e da estrutura difusa dos atos de aplicação da legislação tributária. Por uma certa situação que foi criada, foi gerado instrumentos como o lançamento por homologação, em que o contribuinte, além de ser obrigado a informar o fato gerador e pagar o tributo, ele é obrigado, não pode fugir disso, ele é obrigado a interpretar uma legislação tributária que ele não entende normalmente. Ainda mais no caso de PIS e COFINS, ele não consegue compreender. Ele fica aguardando 5 anos para que o fisco decidir qual que é a melhor interpretação que o fisco vai tomar para aquele caso concreto. Ou seja, talvez fosse o fisco que deveria primeiro dizer qual que é a interpretação que ele usa para aquela lei. A gente sabe que uma lei pode ter várias interpretações. Ou seja, eu estou preocupado em estar criando uma difusão harmonizada, comunicando contribuintes, autores fiscais, julgadores de primeira e segunda instância, quais são os critérios que orientam a interpretação daquela regra. 9. Assumir que a legalidade se realiza no eixo do tempo. Um tempo, uma legalidade, outro eixo do tempo, outra legalidade.